Mais vinho, mais música, mais informação. Programa Sou de Uva, aqui na Rádio Mulheres em Evidência FM. Você em Evidência. Muito bem-vinda, muito bem-vindo. Você está na Rádio Mulheres em Evidência FM. Sou Andréa Ramos, sommelier e locutora desse programa Sou de Uva. Obrigada pela sua companhia. Quero convidá-los a, sempre que quiserem, interagirem comigo lá por direct no Instagram, no @soudeuva ou no @Mulheres em Evidência FM. Será sempre um prazer enorme. Lembrando que para ouvir os programas passados, basta acessar a página Sou de Uva no YouTube. Você encontrará todos por lá. Nossas viagens às terras do vinho continuam. São infinitos lugares por onde podemos ir com uma boa taça na mão, ao som de boa música e com boa dose de imaginação. Hoje no programa estamos chegando ao Novo Mundo. Em primeiro lugar, acho legal explicar o que é o Novo Mundo na visão vinícola, né? Afinal de contas, não sei com vocês, mas essa divisão já me trouxe muitas dúvidas. Como complexidade e simplicidade vivem respondendo perguntas uma a outra? Bem, essa frase não é minha. Não sei de quem é, mas sempre utilizo para escolher um caminho. Escolho o conceito simples, é bem mais legal. Novo Mundo é representado pelos países mais jovens, aqueles que se especializaram na produção de vinhos há pouco tempo, no máximo 500 anos. Pouco tempo, né? Pra cá. E alguns exemplos deles são os Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Argentina, Chile, África do Sul e o Brasil. As Américas na totalidade e o Hemisfério Sul na totalidade, vamos dizer assim. Nossa, gente, para ser novo no mundo do vinho, a gente fala em 500 anos, né? Então, pois é, para você saber o que tem de história nessa bebida milenar. Estamos ouvindo ao fundo a trilha sonora do filme Caminhando nas Nuvens. Já assistiram e sabe onde estão localizados os vinhedos dessa linda história? Então já sabem por onde viajaremos. Estamos no programa Sou de Uva, que está só começando. Temos uma hora exclusiva para falarmos dessa bebida que vai muito além de só despejar o vinho na taça ou bebê-lo da forma como queira. Faço o convite para que acompanhe este programa sempre e vocês descobrirão um mundo mais amplo do que só beber o vinho. Vem comigo, pessoal! Para você que está aí, chegando agora no programa, aqui eu falo muito de vinho, é a proposta, mas também conto as histórias que fizeram este mundo tão maravilhoso e ouvimos muita música com suas histórias também. Agora eu preciso da sua ajuda, me responde rápido. Quem descobriu a América? Fácil, né? Bem, se respondeu Cristóvão Colombo, errou feio. Mas calma, eu explico. Só quem vai pesquisar a fundo sobre a história do vinho descobre que, na realidade, os vikings já estiveram na América por volta do ano 1000 depois de Cristo. Surpresa? Eu espero que sim, mas não assustado. Lutaram com os nativos e fixaram território, existente até hoje. As ruínas desses territórios passaram pelo processo da datação de carbono, que comprovam essa data, e artefatos arqueológicos também comprovam a origem dos vikings, grandes dominadores dos mares do norte.
pegue sua taça, aprecie-a e comece a soltar sua imaginação. Estamos posicionados no hemisfério norte, em uma costa voltada para o Oceano Pacífico, uma região constituída por grandes cidades, um povo descontraído, criativo, um lugar universal, com uma forte colonização espanhola na linguagem da arquitetura, na própria linguagem, nas músicas, de clima mediterrâneo, invernos frios e úmidos, verões quentes e secos, tão secos que infelizmente estão passando alguns anos pelas piores catástrofes da natureza, o fogo enfurecedor. Tem muitas colinas, é banhado por muita água. São grandes extensões verdes serpenteando por muitos quilômetros ao longo do Pacífico. E essas extensões verdes são os vinhedos, por todos os lados. Já sabem onde estamos? Exatamente, Califórnia. A combinação de solo, clima, relevo e umidade que é perfeito para o cultivo das parreiras. A uva Zinfandel é tida como patrimônio nacional e só é produzida no local. Você sabia disso? Estado Dourado não é só abençoado por praias fantásticas, como também pela enorme variedade de ingredientes novos em uma culinária em constante evolução. Isto porque a região não tem receio de experimentar e incorporar novos gostos e sabores. Se você provar algo bem diferente em algum outro estado, pode estar quase certo de que a invenção surgiu na Califórnia. Oeste dos Estados Unidos, na costa do Pacífico, onde estão Los Angeles, a maior indústria do filme, Hollywood, São Francisco, a fabulosa Golden Gate Bridge, chamada assim por atravessar a Baía de São Francisco, que à época, no início do século XX, foi chamada de Portão Dourado. Aliás, o nome Califórnia tem raízes no nome Dourado. Algumas versões dizem que seu nome vem de um romance espanhol do século XVI, no estilo Novelas da Cavalaria, uma prosa popular da Idade Medieval, chamado Amadís de Gaula. É uma obra literária que descreve um paraíso mítico numa ilha dourada chamada Califórnia. Mais de 300 anos de história foram uma saga das esperanças desfeitas. As vites viníferas plantadas nas colônias murcharam e morreram. Os colonizadores não desistiram e tentaram diferentes variedades e métodos. Muitos americanos fizeram tentativas cheias de determinação, de George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos, a Thomas Jefferson, terceiro presidente, mas não tiveram sucesso. O solo americano estava tomado pelo inimigo mais mortal das vinhas, a filoxera. E isso em meados do século XVIII. Nessa época, eles observaram que as vinhas nativas tinham resistência a essa praga desconhecida até então. O resultado, em pouco tempo, foi o surgimento das híbridas resistentes, e já em 1850 se produziam ótimos vinhos para o mercado interno dessas uvas. Uma delas, a Catawba, produziu por mais de 100 anos um vinho chamado Sparkling Catawba. Essa mesma uva encontramos em um único vinhedo aqui no Brasil, situado na cidade de Jundiaí, na vinícola Sacomani. A muda brasileira veio de Gênova, na Itália, provavelmente de origem americana, levada pelas colônias para a Europa por sua resistência durante o período da filoxera.
Enfim, o mundo dá voltas, o do vinho principalmente. Bem-vindos aos Estados Unidos, o maior consumidor de vinhos do mundo, o paraíso para quem quer conhecer os mais raros rótulos mundiais, encontrar produtores e regiões do mundo nunca vistas ou estudadas. Tudo vai para lá, do bom, infelizmente, ao muito ruim. E para dar conta de tantos consumos, a indústria do vinho americana muitas vezes apela à qualidade fast food. Afinal, quando falamos em quantidade, nem tudo são flores. Ouça Sem Limites, mas atenção, beba com moderação. Soul de Uva é indicado para maiores de 18 anos. Ouvimos como plano de fundo no bloco anterior a música do filme Once Upon a Time in the West. Era uma vez no Oeste, um super clássico. Como pode uma música transmitir tantos valores e sentimentos sem uma única palavra? É o que me pergunto toda vez que ouço as composições de Ennio Morricone, grande compositor dos maiores clássicos de filmes e sagas de todos os tempos. Cinema Paradiso, Os Intocáveis, A Missão, Bugsy, O Poderoso Chefão. Agora, vamos entrar no mundo dos musicais, que tem sua origem no teatro e na ópera, onde conhecemos suas origens lá no programa da Itália. Um estilo de filme cantado que pode ser do gênero romance, comédia, aventura, terror. Então, preparem-se para um programa de ritmos suaves, gostoso de dançar, de ouvir com um bom vinho bem equilibrado, de boa acidez, vivo. Gruda na taça, taça na mão. Vamos cantar as estações nesse lugar em que as tem tão definidas e de onde saem esses grandes vinhos, bem maduros, bem potentes. Vamos para Los Angeles, City of Stars, do musical La La Land, cantado por John Legend. City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? Is this the start of something wonderful? I knew. Or one more dream that I cannot make true. Barefoot she smiled and leapt without looking, and tumbled into the sand. The water was freezing. She spent a month sneezing, said she would do it again. Here's to the ones who dream, foolish as they may seem. Here's to the hearts that ache. Here's to the mess we make. She told me a bit of madness is key, to give us new colors to see. Who knows where it will lead us, and that's why they need us. So bring on the rebels, the ripples from pebbles, the painters and poets and plays. And here's to the fools who dream,
crazy as they may seem. Oh, here's to the hearts that break, here's to the mess we make. City of stars, are you shining just for me? Oh, city of stars, you never shine so brightly. Agora guarda aí com você o que já falamos de Califórnia. Guarde a imagem do sol, dos dias dourados, do calor e vamos para o extremo oposto da América do Norte, em latitude e na longitude. Não sei se para quem só estuda história tradicional da colonização das Américas sabe do que vou contar a seguir. Quando vamos estudar a história do vinho no Novo Mundo, o fato está lá, presente no material dos historiadores. Wineland é o nome dado às terras exploradas e brevemente povoadas pelos nórdicos, os vikings, lá na América do Norte, por volta de 1000 d.C. Particularmente refere-se a Newfoundland, onde um local viking, conhecido como Lance o Meadow, foi descoberto em 1960. Esse lugar fica ao leste do Canadá, no Oceano Atlântico Norte. O termo Vinland é às vezes usado para indicar todas as áreas frequentadas pelos vikings na América do Norte. Os vikings foram a civilização que dominaram o Mar do Norte, navegaram e colonizaram terras impensáveis de se colonizar. Groenlândia, por exemplo. Saindo da Escandinávia, dos países nórdicos, navegaram pelo Mar do Norte lá no início do milênio I, entre 900 e 1000 d.C. Pelas águas gélidas, seus únicos obstáculos maiores deveriam ser mesmo as baixíssimas temperaturas para um ser humano. Imaginem em alto mar como devia ser. O que eles fazem para se aquecer, ou faziam, né? Bem, dentre uma das opções, eles bebiam. Foram produtores do hidromel, da cerveja, de vinho, licor e vodka, sendo a autoria para os vikings as primeiras bebidas destiladas da história. Início da Idade Média. Os vikings acreditavam que, após a morte, os guerreiros mais bravos iam para Valhalla, onde morava Odin, assim como Zeus. Era o Olimpo nórdico, onde passariam os dias lutando entre si e depois passariam as noites em banquetes, bebidas e camaradagem. Essa crença reflete a atitude de que a melhor parte da vida é testar-se contra as adversidades e então comemorar essas vitórias. O símbolo Triskele, com seus chifres de beber entrelaçados, veio para representar Odin e a esperança de Valhalla. Sabemos que os vikings não esperavam pela morte para erguer um chifre de cerveja, vinho ou destilado no brinde, mas que beber em comunidade e ter comunhão era uma parte importante da sua cultura. Mas, e aí, o que os vikings gostavam de beber? Para responder essa pergunta, devemos primeiro considerar como era a vida naquela época. A maioria de nós não acharia o início da Idade Média mais confortável do que um acampamento. Havia saneamento duvidoso, acesso limitado a medicamentos, suprimento precário de alimentos, água encanada e refrigeração não existia. Portanto, embora os vikings valorizassem o acesso à água da nascente, grande parte de sua hidratação era na forma de bebidas alcoólicas. Para resolver problemas de contaminação da água e de alguns alimentos, tudo era fervido. E a bebida alcoólica
era fruto desse costume. Agora vamos entender essa chegada, né, essa descoberta dos vikings. Então, olha, no século XIII depois de Cristo, 2 sagas irlandesas foram escritas. Uma delas é de Leif Erikson. Ele que é um dos personagens vikings mais famosos da civilização viking, porque ele chegou em Vinland. Vinland tem esse nome porque quando ele chegou, encontrou muitas florestas e entre as florestas inúmeras videiras. E a partir daí eles mantiveram, e tem dados arqueológicos comprovando, expedições que durariam de 1 a 3 anos, onde retiravam as riquezas, dentre elas as uvas, e as levavam para a Groenlândia e de lá para a Islândia. Arqueólogos encontraram fossilizados sementes de uvas nos chifres que eles usavam como copo, como taça, né? Os chifres ocos encontrados em Vinland, dando indício que eles poderiam produzir o vinho com as uvas nativas nas terras e depois eles transportavam em barris para a Islândia. A exploração das novas riquezas acompanha toda a evolução da civilização. Não foram as grandes navegações que orquestraram isso. Elas podem ter orquestrado de uma maneira muito maior, em grande volume. Mas, na história da humanidade, todos os conquistadores foram abastecidos das riquezas de territórios dominados. E pensar que quando nenhuma civilização ousou cruzar os oceanos, nenhuma ousou ir além do arco-íris. Todas rodearam o Mediterrâneo, um mar já conhecido no milênio anterior. Dominaram sempre os mesmos territórios, já dominados desde a antiguidade. Pérsia, Grécia, Egito, Itália, Espanha, França, Alemanha, Croácia, Bulgária, enfim. Quando a Europa ainda estava se moldando após a queda do Império Romano, estava travando suas cruzadas, estava sob o poder da igreja, os vikings foram lá, desbravaram mares temerosos e chegaram na América, muito além do arco-íris, numa missão de desbravar e voltar para casa. Vamos fazer a mesma coisa agora, vamos para lá, Somewhere Over the Rainbow, música tema do musical Mágico de Oz, considerado um dos maiores clássicos da história do cinema. Somewhere Over the Rainbow, com Judy Garland. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Why then, oh why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't
Estamos num ir e voltar no tempo aqui hoje. Ai, que delícia estar com vocês. Marca na sua linha do tempo agora. Estados Unidos, 1919. Começa o maior baque que os produtores de vinho tiveram, e não somente eles, na história. De 1919 até 1933, perdurou no país a lei seca, a proibição do álcool. Os poucos produtores que sobraram tentaram atravessar o período fazendo vinho sacramental, chamados de a Casa dos Vinhos de Altar, e vendiam grandes quantidades de uva, sucos e concentrados para quem quisesse, supostamente e não declarado, obviamente, fazer produção caseira. Nos galões ia um alerta: atenção, não acrescente levedura ou o conteúdo fermentará. Já consigo imaginar quantas famílias não produziram seu próprio vinho clandestinamente por meio desse negócio e que descobriram como o negócio de suas vidas após esse período. Vinícolas nasceram a partir dessa história. O famoso e verdadeiro: da crise nasce a oportunidade. When you wish upon a star, makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you. If your heart is in your dream, no request is too extreme. When you wish upon a star as dreamers do. Em 1923 é fundada a Disney, lugar de criança, onde seria mesmo, proibido e não comum a venda de bebida alcoólica. E aqui no nosso programa, apesar de vinho não combinar com o tema infantil Disney, quando pensamos no universo que povoou nossa infância, muito provavelmente a sua, a dos seus pais, dos seus filhos, as músicas, as histórias, as reflexões das histórias, dos live actions atuais. Quando pensamos nisso, ai, que vontade de um vinho bem descontraído, não é? Ouvimos o trecho When You Wish Upon a Star, escrita em 1940 para Pinóquio e cantada por Julie Andrews. Ainda é um dos melhores exemplos musicais da mágica que existe no mundo de sonhos de Walt Disney. Em 2009, ela foi escolhida para integrar o Registro Nacional de Gravações da Biblioteca do Congresso Nacional Americano. E como vocês podem perceber, é dela o trecho de melodia que acompanha a logo da Disney na abertura de todos os filmes produzidos pelo conglomerado. 2020 é o centenário da Lei Volstead, nome da Lei Seca. A lei que criou uma era de ilegalidade, crime organizado, corrupção moral, dificuldades econômicas. Para o vinho, existe um mercado paralelo que acabou salvando poucos, o de produtores domésticos de vinho. A Lei Seca dizimou a indústria, porém não dizimou muitos vinhedos. Na verdade, a produção de uvas aumentou exponencialmente, devido à disposição da lei que permitia a venda de uvas para vinho a chefes de família do sexo masculino para preservar a fruta por meio da fermentação.
Os patriarcas tinham permissão para produzir até 200 galões de vinhos por ano. Com o aumento da produção doméstica, os preços das uvas dispararam no início da década de 20 e a área plantada com uvas para o vinho aumentou. Na Califórnia, os vinhedos aumentaram de cerca de 30 mil acres para 577 mil em 7 anos. A lei que mudou o planeta glamorizou a máfia e transformou criminosos em lendas eternas. Sabemos e acreditamos que a máfia é sinônimo de extorsão, corrupção, assassinatos e afins. Mas ela tem uma história. Ela surgiu no sul da Itália na época medieval. Seus membros eram agricultores proprietários de pequenas terras. Com o passar do tempo, viram que eram vulneráveis aos poderosos senhores feudais, donos de grandes latifúndios, os quais usavam de atos criminosos para obter as terras dos menores. Diante de tanta ameaça, vários camponeses se uniram e lutaram juntos para vencer os poderosos feudalistas. No decorrer dos anos, várias pessoas se juntaram aos camponeses com o mesmo intuito de se proteger. Foi então que começaram a sistematizar um esquema de proteção e de expansão de negócios, depredando o gado e as plantações dos quais não pagassem. Quem quisesse evitar esse vandalismo deveria fazer um acordo com a máfia. Da Itália, a indústria da proteção forçada se espalhou para o mundo inteiro, em especial para os Estados Unidos. E com a proibição veio a maior e a mais lucrativa oportunidade de enriquecimento ilícito que se tem na história. Cervejarias americanas foram adquiridas por preços muito abaixo do mercado pelos mafiosos, que viram na lei seca sua prosperidade. Rum da América Central, uísque do Canadá, bourbon do Kentucky e Tennessee, vinhos fortificados e champanhes da França, alguns da Itália, todos ilegais, e passaram a abastecer os bares clandestinos. E aí é onde surgiu os famosos speakeasies, onde infringir a lei era glamuroso. Nascia aí a era dos coquetéis. A sociedade frequentava cassinos e speakeasies clandestinos todos os dias. A coquetelaria que conhecemos e usamos até hoje nascera na clandestinidade. Um pouco mais de 5 anos de vigência da lei seca, estima-se que existiam mais de 200 mil bares, cabarés e cassinos clandestinos em franca operação nas principais cidades americanas. E olha, tudo livre de impostos. Era uma máquina milionária e assassina na mão de apenas 5 famílias. Nesse universo, o maior de todos os mafiosos foi, sem dúvida, Alfonso Gabriel Al Capone. Nesses movimentos dos speakeasies e dos cabarés, nasce o Charleston, uma dança alegre e divertida, consolidando-se com a dança dos anos 20 e se popularizou através do jazz,
de nome Le Charleston, de James P. Johnson, que acabamos de ouvir, com movimentos enérgicos, uma dança rica de improvisos e musicalidade que pode ser dançada tanto solo como em duplas. Época de mudança de valores, do movimento sufragista, as mulheres ganham direito ao voto. E sim, faço uma referência para o dia exato de hoje. Deixam seus espartilhos, passam a usar cabelos curtos, pálpebras pintadas de cor escura, lábios vermelhos, vestidos decotados e na altura dos joelhos, meias da cor da pele. E nasce o termo melindrosas. Esses loucos anos 20 foram eternizados por Francis Scott Fitzgerald em O Grande Gatsby, que tem a sua receita de coquetel e uma das mais pedidas nos clandestinos speakeasy. O jazz, nascido por volta de 1850, do ritmo de influências africanas, nascido em Nova Orleans, ganhou popularidade e influenciou a música nesses anos, marcado pela improvisação musical executada no saxofone e no trompete, assim de Louis Armstrong. Os filmes eram mudos e traziam legendas que faziam a narração e o diálogo. A projeção era acompanhada de música ao vivo, por isso toda a sala de cinema tinha espaço para uma pequena orquestra, ou no mínimo um piano. Ai, gente, eu acho isso um luxo. Isso é um parênteses. Entre as estrelas e astros da década de 1920, destacaram-se Greta Garbo, Rodolfo Valentino, Charles Chaplin, com seu personagem Carlitos, e a dupla de comediantes O Gordo e o Magro. Uma música chamada, ou melhor, um filme chamado de The Jazz Singer, de 1927, foi o primeiro filme com fala na história do cinema. Agora, pessoal, taça na mão. Apesar que acho que o vinho vai cair, não sei. Talvez não. Pense que está numa pista de dança e gruda na taça, ou no seu companheiro, na sua companheira, e vamos dançar ao som de Liza Minnelli com New York, New York. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York. I wanna wake up in the city that doesn't sleep, to find I'm a king of the hill, top of the heap. My little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'd make it anywhere. It's up to you, New York, New York. New York, New York. I wanna wake up in the city that doesn't sleep, to find I'm king of the hill, head of the list, cream of the crop at the top of the heap. My little town blues.
come on, come through. New York, Você está ouvindo o programa Sou de Uva, aqui na Rádio Mulheres em Evidência FM. Você em Evidência. É normal que uma pessoa encontre seu destino no caminho que tomou para evitá-lo? Bill Harlem, dono de um espírito aventureiro, decidiu viajar para a África de moto. Além do pretexto de fugir da realidade e da rotina que o prendia na região do Napa Valley, também foi em busca de encontrar um caminho diferente por entre as savanas. Mal sabia ele que logo se tornaria proprietário de um dos vinhedos mais importantes dos Estados Unidos e da Califórnia. Uma história na era pós-Lei Seca, crise de 29 e Segunda Guerra Mundial. Entre os últimos anos da década de 50, muitos curiosos começaram a se aproximar da área do Vale do Napa, onde se localizavam os poucos vinhedos que haviam sobrevivido por essas duras épocas. De fato, as cidades da região ficaram semi-adormecidas e isso, mais a paisagem surpreendente, tornou-se um estilo ou um tipo de terra prometida. É aí onde começa a história da Harlan Estate, hoje imortalizada pela história, pelo vinhedo, terroir e pelas primeiras 200 garrafas produzidas de Cabernet Sauvignon e Chardonnay que alcançaram o topo do mundo vinícola quando foram degustadas a partir da década de 90. O que colocou por definitivo os vinhos da Califórnia no Hall da Fama Internacional foi o famoso Julgamento de Paris, que virou filme com o nome de Bottle Shock, Duelo de Garrafas. Considerada a degustação mais importante do século XX, o evento foi uma degustação às cegas realizada em Paris em 24 de maio de 1976, com a participação de renomados rótulos franceses, em contraste com desconhecidos vinhos norte-americanos. Entre os Cabernet Sauvignon e Chardonnay californianos estavam os melhores exemplares de Borgonha e Bordeaux. O organizador do encontro foi Steven Spurrier, um britânico dono de uma loja de vinhos e frequentemente chamado para o papel de juiz em competições da categoria. Ele selecionou a dedo clássicos de vinhos franceses e prestigiosos jurados para avaliá-los, além de amigos sommeliers. Convidados por Spurrier para fazer a cobertura da degustação, muitos jornalistas e editores de revistas especializadas não se interessaram na época e recusaram a oferta. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain, dancing in the rain. I'm happy again.
come dancing and singing in the rain. Mas, para surpresa de todos, os americanos levaram a melhor e o vinho branco vencedor foi o Chateau Montelena Chardonnay 1973. Na vez dos tintos, os jurados passaram a degustá-los com medo de dar nova vitória aos americanos. E novamente a Califórnia saiu vencedora com o 1972 Stags' Leap Wine Cellars. Antes da degustação de Paris, havia cerca de 67 vinícolas em Napa Valley, uma das principais regiões. Hoje, existem mais de 400. Isso prova que o julgamento de Paris mudou para sempre o comércio do vinho na região. Diante desse resultado inusitado, o organizador do evento, Steven Spurrier, decidiu fazer uma prova dos 9 em comemoração dos 30 anos do julgamento de Paris. Em 24 de maio de 2006, jurados europeus e americanos se reuniram para degustar os mesmos vinhos da seleção original. E o resultado, de novo, foi a vitória dos rótulos americanos. Os concursos, por vezes, são temas bem polêmicos. Existe a ideia de vários profissionais dos resultados serem tendenciosos ou não. Quem sabe no futuro consigo fazer algum programa sobre esse tema. Porém, o que não podemos negar é a capacidade de um crítico ou um concurso em elevar ou minar a reputação de um vinho de uma região inteira, ou quiçá de um país inteiro. Fechando o nosso programa Sou de Uva, hoje conhecemos um pouco mais das origens dos vinhos americanos, a história não contada do descobrimento. Através da música, revivemos os grandes e os piores momentos da indústria vitivinícola desse país. Quero deixar aqui algumas dicas de filmes para assistir com a taça na mão e conhecer mais sobre esse maravilhoso mundo do vinho na América. Bottle Shock, o julgamento de Paris, que acabamos de falar. Wine Country, uma turma de amigas que viajam pelas regiões do Sonoma e do Napa Valley. E o filme é uma exuberância de cenário maravilhoso. Sideways, famosíssimo, Caminhando nas Nuvens, ultra romântico. Espero que vocês tenham aproveitado as histórias, as músicas e os vinhos. Que sejamos felizes e que tenhamos esses pequenos momentos de apreciar história, vinho e música com total prazer. Continue nos ouvindo pelo site www.mulheresemevidenciafm.com ou pelo app do Android de mesmo nome. E se está curtindo o programa, nos sigam lá no Instagram, @soudeuva e @mulheresemevidenciafm. Podem interagir comigo pedindo músicas, tirando dúvidas e dando sugestões de temas para o próximo programa. Obrigada a você, ouvinte. Obrigado a todos. Aproveite sua noite. Tchim, tchim, saúde, cheers. Just as before, happy we'll be beyond the sea.